Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado o deputado do PS, Sérgio Sousa Pinto. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Está bem disposto? O que é isso tem? É um chazinho? É um cafezinho? Não, é um cafezinho. É um cafezinho. Com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. E assim se vão testando os níveis de voz, não é? São 5 perguntas que temos para lhe fazer. Cada resposta certa vale 5 pontos. Se tiver a nossa ajuda e acertar, recebe 2 pontos. Oh, meu Deus. Vamos a isto? Até hoje já temos 3 totalistas. 3. Pedro Cisa Vieira, Fernando Rosas e Azeredo Lopes. Isto vai correr muito mal. Porquê? Porque não vai nada. Não vai nada. A primeira então é facílima. Há quem diga que o Sérgio Sousa Pinto é provavelmente o político que melhor desenha no mundo. Se calhar não é um grande... uma grande glória. Mas para quem tem esse dom... Antes isso, com o contrário, não é? Pois, para quem tem esse dom, esta é de caras. Que técnica usa pequenos pontos para criar sombreamento num desenho? Que técnica usa pequenos pontos? Aquela técnica. Eu sabia que isso tinha nome. Tem um nome, claro que tem. Sim, é uma corrente, não é? Bem, É um ismo. É um ismo. essa coisa dos pequenos pontos. Há dois tipos de pequenos pontos, digamos assim, pelo menos. Sim. Um tem a ver com aquelas bandas desenhadas que foram e depois transportadas para a grande arte através do Roy Lichtenstein, que é o pontilhado típico dos métodos de impressão antigos, não é? Portanto, isso é uma maneira. Sim. Já disse. Isso chama-se. Que se chama, disse o ponto. Pontilhismo. Está certo. Era aí que queríamos chegar. Eu tinha aqui 3 ajudas, era o ponto de cruz, uma delas. Eu sabia que essa coisa tinha nome. Tem nome, sim, pontilhismo. Esse pontilhismo, olha, isso transformou-se num estilo. Mas a verdade é que, como muitas coisas, é o resultado das limitações técnicas da época. Claro, não é? Portanto, depois passou a ser emprego quando já não é necessário. Eu quando fazia bandas desenhadas e queria usar isso, o que se fazia na altura era comprar umas coisas que decalcavam os pontinhos, uma espécie de cal. Não sei se vocês são do tempo dos calquitos. Sim. Saudades. E portanto, mas quando se está a pôr os pontinhos através de uma folha de calque, nós já estamos a imitar sem necessidade nenhuma aquilo que era uma exigência técnica, não é? Assim como aquelas coisas maravilhosas com cores básicas que as pessoas fazem hoje para aquilo ter um ar retros magnífico, são apenas a reprodução daquilo que se fazia quando as limitações técnicas ditavam que fosse assim. Os livros do Lucky Luke, do Tintin, que têm assim uma paleta de cores limitada. Claro, já são imitações. Isto tudo foi uma técnica para lhe perguntar como é que se desenha o cenário para as próximas eleições, Sérgio. Ontem teve mais uma sondagem a dar vitória à AD. Sim, se esse retrato da realidade estiver bem feito, vamos partir para estas eleições com uma ligeira vantagem da AD, não é? Mas nós já sabemos que nesta coisa das sondagens o que importa é perceber qual é a tendência. E ainda é cedo para se perceber qual é a tendência. Se a tendência do PS é decrescente, nós já sabíamos que o governo de Luís Montenegro, se não fossem as trapalhadas e agora o botão e não sei mais o quê, todas as semanas há uma coisa nova. Se não fosse isso, eu acho que o PSD, ao fim de um ano de governação, estaria muito mais bem situado nas sondagens. Portanto, é natural que o governo em funções, sobretudo depois do ano de estado de graça, um período que se caracterizou por uma quase ausência de reformas e por uma distribuição verdadeiramente generosa de benefícios e bondades por todos os setores que viviam numa situação de conflito permanente com o anterior governo, não é? Mas governar assim é fácil, ir aos cofres públicos que o PS deixou bem abastecidos e derramar com grande
generosidade por todos os grupos reivindicativos. Portanto, o natural era que o PSD chegasse a estas eleições, não com uma curta vantagem, mas com uma grande vantagem. Então, mas quer dizer, Sérgio Sousa Pinto, que os eleitores vão escolher se confiam ou não em Luís Montenegro? É o que está aqui em causa neste momento? Sim, esse é o lado mais insólito e até incómodo na situação em que nos encontramos, que é irmos travar, enfim, um combate eleitoral em torno do quê, fundamentalmente? Em torno da idoneidade de uma pessoa, do primeiro-ministro. Ir a votos para decidir sobre a idoneidade de alguém, do ponto de vista democrático, e sobretudo pessoas que têm escrúpulos e que não se sentem muito confortáveis a falar destas misérias, e que preferiam falar de política, não é? Que é o que verdadeiramente... Mas a campanha eleitoral não se encaminha por aí também muito por mão do PS? Provavelmente sim. Mas o que é que se há de fazer? Pois a situação, o elefante que está no meio da sala são os contratos, as espinam vivas, os betões, os não sei o quê. Pois isto é o que está dentro. É difícil fingir que a causa direta da crise política e das eleições não existe, não é? Agora, o resultado prático disto é sermos chamados a decidir. Eu acho que os portugueses prefeririam não serem confrontados com este dilema, porque eu acho que ninguém está com... Eu acho que as pessoas têm vontade de penalizar Montenegro, porque não estão especialmente encantadas com este rosário de atrapalhadas, mas ao mesmo tempo... Mesmo que as sondagens não digam isso. Não quero valorizar as sondagens. Não, eu quero. Estou a dizer isto. Eu julgo que se Luís Montenegro não tivesse estas dificuldades pessoais, eu acho que o PSD estaria muito à frente do PS nas sondagens. Ou seja, este resultado já incorpora essa penalização. Sem dúvida. Porque as pessoas têm que resolver. Este é que é o exercício a que eu julgo que toda a gente gostaria de ser poupado. As pessoas têm que fazer aqui têm que resolver como é que valorizam os problemas pessoais de Montenegro, os méritos ou deméritos da sua governação, a credibilidade da alternativa. As pessoas não podem ponderar só, isso é compreensível que assim seja, não podem. Eu acho que toda a gente formou uma opinião sobre estas práticas e hábitos e maneira de coisa do Primeiro-Ministro e não se sentem especialmente encantadas com este historial de atrapalhadas. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter em consideração outras questões, as grandes opções de governação. O PSD é ou não um partido reformista? O PSD foi ou não capaz de fazer a devolução de rendimentos numa determinada área específica e num setor? Quer dizer, eles ponderam tudo, não é? Só que as pessoas, acho que, como não tiveram tempo para sentirem uma necessidade, ao fim de um ano de governação, para sentirem que era indispensável mudar e dar confiança ao Partido Socialista, que também não teve tempo para se preparar, porque é impossível, foi surpreendido, foi apanhado em contrapé com esta crise política, e por outro lado também não tem a vontade de ir à urna votar no Dr. Montenegro, porque acha que ele também não merece neste momento esta convalidação. Porque é um dilema. Por isso é que as pessoas não querem crises políticas nem querem eleições, porque é uma situação desconfortável. É desconfortável. Sérgio Sousa Pinto, para já, 5 pontos, muito confortável aqui neste início da Comissão de Inquérito. Eu ganhei aquele do pontilhado ou não? Foi. Claro, então, o pontilhado não teve lá. Manter aqui Sim, este é o sinal de certo, este é o sinal de errado. Agora vamos fazer aqui um pequeno exercício de memória. O Sérgio Sousa Pinto sucedeu a António José Seguro na liderança da Juventude Socialista. Tal como o Sérgio, Seguro também teve 2 mandatos como secretário-geral da JS. Lembra-se qual era o nome da moção de estratégia do segundo e último mandato de António José Seguro, aquele antes do Sérgio Sousa Pinto ter concorrido? Qual era o nome da moção de estratégia? Eu lembro-me das minhas moções de estratégia. Pois, essas eram fáceis. Pois, do Seguro não me lembro nada. Mas com ajuda, venha se lá calhar, o vai barulho lembrar. horrível da... Não, peça a nossa ajuda e assim vai pedir ajuda. 3 alternativas ainda. Então, Vamos. Uma J socialista, todos estes nomes existiram. Uma J socialista, vamos fazer os dias diferentes. Vamos fazer os dias diferentes. Espera, ouça a outra. Pelos nossos próprios passos. Eu acho que vamos fazer os dias diferentes. Estamos também... Pronto, paciência. Foi ao lado. Esse era o nome da primeira moção do António José Seguro. A segunda... pelos nossos próprios passos. Pois, sei lá disso. Olha, o meu, posso dizer, a minha moção chamava-se Uma Esquerda para a Nossa Década. Projeto inacabado. Já passaram 2 décadas ou 3. E essa esquerda ainda não chegou.
Conhece bem António José Seguro, não é? Muito bem. Daria um bom Presidente da República. Eu sei que o assunto agora ficou um bocadinho congelado com o calendário eleitoral. Se daria? Acho que sim, acho que daria. Mas como tudo na vida, não se trata só de nos pronunciarmos sobre os méritos em absoluto de cada um. Temos que fazer uma ponderação relativa, ver quais são as pessoas disponíveis e quem é aquelas. Temos que ter consideração por todas. Eu tenho grande consideração pessoal pelo Dr. Marcos Mendes também. Acho que também daria um bom Presidente. Estou convencido que o Almirante também poderia dar um bom Presidente. Também tenho consideração por ele. Portanto, não, isto não é... Não, então a ponderação vai ser um bocadinho a lógica dos mesmos ovos no mesmo cesto ou de serem distribuídos. Vamos ter que esperar pelas outras eleições para perceber... Não, isso dos ovos, não. Eu sei que isso é uma teoria muito em voga. Eu não sou a favor dessa coisa dos ovos. Eu ponho os ovos no cesto que merece, não é? Se forem o mesmo, olha, terá que ser. Eu gostaria que António Vitorino fosse candidato e sentir-me muito confortável que o Partido Socialista peça uma candidatura presidencial de António Vitorino. Seria o candidato ideal neste contexto? No caso do António Vitorino, neste contexto e em qualquer contexto. Uma pessoa que reúne as condições de aptidão, inteligência, cultura, experiência, bom senso, verdadeiramente uma cultura de serviço e de Estado, porque é um homem que acompanha e participou na construção do regime, conhece as suas fragilidades e percebe que a sua função principal é ser um guardião do regime e das instituições, numa altura em que elas estão, evidentemente, com rachas e por todo o lado e com sinais de degradação e decadência estrutural. A esquerda deveria encontrar, de qualquer maneira, um nome que fizesse mais pontes, como Sampaio da Nova, que é o nome que aparece sempre, de forma a permitir que esse candidato possa sair vencedor? Não sei se o Dr. Sampaio da Nova estaria em condições de fazer mais pontos. Eu acho que António Vitorino é um homem que fará todas as pontes necessárias. Desde com o PC, com o Bloco. Mas o PC e o Bloco, do ponto de vista estratégico, do PS não se pode deixar condicionar pelo PC e pelo Bloco. São 7 ou 8% de votos, talvez, ou 10%. Pois é, mas é que o Partido Socialista, se considerar que essas pontes para a outra margem fazem falta à esquerda, pode comprometer aquilo que é essencial para o Partido Socialista, que é ser o grande partido de charneira do regime, que ocupa toda a área da moderação do centro e do centro-esquerda. É esse território que o Partido Socialista não pode perder. Se o Partido Socialista perder esse território ao centro, nem o Bloco e o PCP o respeitam. Muito bem. Vamos avançar ainda nesta temática. Sérgio Sousa Pinto, qual foi o último governo português, claro, que cumpriu o mandato até ao fim? Esta é muito fácil, esta é dada. O último governo português que cumpriu o mandato até ao fim, então foi o governo do Dr. Passos Coelho. Não foi? Quero mesmo esquecer o outro. Eu já sabia que isto ia ser uma ruína. Ruína nenhuma. Não, posso reconsiderar. Não reconsidero nada, eu assumo. Não. É preciso. Estava a pensar, é normal. Estava a Não pensar estava a pensar alto nada. Estava a estatelar-me em direto. Isto é preciso fair play. Portanto, não acertei. Não funciona assim. Claro, Estava mesmo, literalmente, a pensar. Foi o de António Costa, então. O dito da Jeringonça, não é? Pois está bem. Sim. É verdade. É esse, António Costa. Foi esse. Olha, que extraordinário. 2015, 2019. A mente está a fazê-lo mesmo esquecer esse governo. Mas é impressionante de facto. Entretanto, este é o terceiro que não cumpre mandato. Este de Luís Montenegro, houve 2 de António Costa, um deles com a maioria absoluta, que não chegaram ao fim. E o Sérgio Sousa Pinto, em 2015, demitiu-se do Secretariado Nacional do PS, precisamente por não concordar com essa estratégia de avançar para um governo com o apoio parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda. 10 anos depois continua a achar que as razões que na altura o levaram a isto eram razões plausíveis ou eram receios que não se materializaram? Tenho que começar por dizer que eu às vezes mudo de opinião. Eu já reparei que há pessoas que têm grande orgulho em não evoluírem e não mudarem de opinião. Eu sou uma pessoa que muda de opinião. Nessa matéria não mudei de opinião. Eu acho que ainda estamos a pagar os custos políticos do ponto de vista do funcionamento institucional e do funcionamento do regime dessa decisão. Eu acho que quem venceu as eleições foi o Dr. Pedro Passos Coelho. Acho que o Dr. Passos Coelho devia ter a oportunidade de governar. O facto de não ter conseguido construir uma maioria parlamentar não diminui, num quadro de uma cultura de fair play, a possibilidade, não prejudica o seu direito a governar.
não a governar sempre com um governo minoritário, mas a constituir governo, a formar governo, porque é assim que o nosso regime funciona. E a decisão de constituir a geringonça teve efeitos nefastos, não é? Nós agora vivemos neste novo paradigma em que se considera que existem dois blocos, que é o bloco da direita e que é o bloco da esquerda, e que temos que ter sempre em consideração qual é neste novo quadro, com estes dois hemisférios, quem é que tem a maioria para constituir um quadro parlamentar de sustentação do governo. E que eu considero que isto não corresponde à realidade política do país, porque os partidos mais próximos são o PS e o PSD, que são muito diferentes, mas são os mais próximos. E da sua capacidade de manterem um diálogo construtivo resulta a criação de condições mínimas de governabilidade do país. E o que nós hoje verificamos é com esta sucessão de atos eleitorais e com este estado crónico de instabilidade política, de onde é que nasce este novo quadro de instabilidade? Este quadro de instabilidade resulta fundamentalmente desta polarização artificial que foi inventada, segundo a qual o PS falar com o PSD é traição e o PSD falar com o PS é estender a mão ao socialismo, não é? Essa coisa sinistra. Então, situando isto no tempo, este conceito nasce precisamente com o governo da Geringonça. Não, o governo da Geringonça e com António Costa inquinou as condições de diálogo construtivo entre os dois partidos que são os dois grandes pilares de sustentação desta catedral que é o regime português tal como está desenhado na Constituição 76. A Constituição 76 só funciona se as pessoas estiverem na disposição de criar condições políticas para provar que ela que funciona, como aconteceu a seguir, quando a Constituição foi aprovada. Os primeiros governos constitucionais viviam ainda na sombra das admoestações do professor Salazar, que dizia: a democracia nunca funcionará em Portugal. O povo português não foi feito para a democracia. Mas a Soares, Sá Carneiro e outros quiseram demonstrar que não, Portugal podia funcionar e a democracia era possível, uma democracia de tipo liberal, uma democracia com instituições representativas. Portanto, era preciso provar que o quadro definido pela Constituição de 76, podia vigorar e funcionar. E foi isso que se procurou fazer. Havia sempre uma preocupação de ver se, vamos lá ver se na prática conseguimos demonstrar a viabilidade de um regime democrático, aberto, tolerante, plural, respeitador dos adversários políticos, e isso supõe um conjunto, não só a observação de regras escritas e de prescrições constitucionais, mas também de uma série de regras muito importantes não escritas. E, do meu ponto de vista, uma regra não escrita é o fair play democrático. É perceber que o Partido Socialista, que tem um PCP enorme, agora já não tem, mas teve no passado, se ganha as eleições, não se vai criar uma coligação de direita para que o segundo partido mais votado, amparado pelo CDS, ou seja lá porque Bengala for, governe. E portanto foi isso que eu acho que foi um contributo que nos trouxe este estado esta animosidade entre o PS, agora convertido numa espécie de partido maior do frentismo de esquerda, que é uma coisa que o PS nunca foi, porque o PS teve que testar o regime democrático com um PCP que não queria colaborar, não é? E teve que engolir, o primeiro sabe que o PCP engoliu não foi a candidatura presidencial de Mário Soares, foi os primeiros resultados eleitorais. Sim, a aprovação da Constituição de 76 e as primeiras eleições relativas, porque achava que este modelo democrático era um modelo mau de gestores da burguesia. Sérgio Sousa Pinto, até parece que conhece o nosso guião, porque a próxima pergunta está muito ligada com o que está aqui a recordar. Já vai com 10. Já estou preparado. Mesmo com batota. Estamos quase a assinalar, não foi batota, estamos quase a assinalar os 50 anos das eleições para a Constituinte. Quantos partidos é que tiveram representação parlamentar nessas eleições? Os partidos? Então foi o PS, o PPD, o CDS, o PCP e o DP. Com o grande deputado Américo Duarte. São quantos? São 5. Faltam aí 2. Faltam 2 ainda? Faltam. PS, PSD, PPD, PCP, CDS, MDP-CDE por amor de Deus. e ADIM tiveram representação parlamentar. A Associação para a Defesa dos Interesses de Macau, com um deputado.
Vamos lá ver. O MDP-CDE era um partido próximo do PCP antes do 25 de Abril, partido das eleições de 69, um partido, não era partido nenhum, era uma fabricação do PCP. E a seguir ao 25 de Abril, o MDP-CDE converteu-se num satélite do PCP. Qualquer bocado estamos a dizer que os verdes também eram um partido, quer dizer, por aí. Fica na história, não é? Fica assim na história. E já agora, e a intervenção democrática, que também foi uma coisa que o PCP inventou, o PCP criava estas construções, não é? Os tempos estão muito diferentes. Olhando para o que pode ser a próxima composição do Parlamento e a atual, vemos surgir pequenos partidos, lembremos de alguns que já não são assim tão pequenos, como a Iniciativa Liberal, como o Chega, que cresceu rapidamente, o PAN. Vamos ter o risco de ter outra vez um Parlamento muito inviável em termos de compromissos e equilíbrios? Bem, os pequenos partidos, o principal problema dos pequenos partidos, do meu ponto de vista, é a sua contribuição negativa para o ambiente político. É por eles? Sim. Pelas induzem transformações no debate político e nos comportamentos políticos que, do meu ponto de vista, são, de maneira geral, negativas. Isso vê-se, por exemplo, na agressividade quase raivosa que se apoderou do debate político. Os cartazes, isto começou com o Bloco de Esquerda, com as fotografias das pessoas nos cartazes por todo lado, evidentemente com considerações pouco abonatórias debaixo das fotografias. Depois apareceu a Iniciativa Liberal, com os seus cartazes também muito festejados, muito giros, muito modernaços. Também não se importavam nada de pegar na imagem alheia e achincalhar as pessoas. Não gostei daquilo, não achei nem giros, nem modernaços, nem interessantes. Achei falta de cavalheirismo democrático e educação no espaço público. E por fim chegámos, como é habitual, ao lodaçal total, com o cartaz do Chega a insultar pessoas em cartaz distribuído por todas as praças e avenidas de Portugal. E, portanto, de onde é que vem esta agressividade? Eu estou a falar dos cartazes, mas não são só os cartazes, é tudo. E, sem contar com... Notam um agravamento do ambiente parlamentar? É evidente que há uma degradação. Não é só parlamentar, é parlamentar e esta é parlamentar. Há uma degradação. São partidos com registro histriónico, tonitruante, vociferador, desalmado. Não me sinto confortável. A minha maneira de estar no espaço público não se compadece com tratar os adversários daquela maneira e, portanto, depois são muito básicos, muito manicaístas. Eu sempre que os ouço parecem-me evangelistas. Estão todos estão possuídos de verdade. E são a encarnação do bem. É uma visão manicaísta da política. Quer dizer, estão sempre em cruzada permanente. Mas seja eles quais forem, qualquer partido, são sempre uns cruzados resplandecentes que desempenharam a espada da virtude e vêm espadeirar toda esta canalha do putrefacta, não é? Que geralmente está assim toda engalfinhada no centro, não é? Aquela coisa horrível. O centro virtuoso. Já na Revolução Francesa, por alguma razão, havia a direita, coitada, a direita reacionária era muito pequenina, os antigos radicais de esquerda também já eram de direita, depois havia a montanha, que eram os jacobinos, e o que é que se chamava a tropa fandanga do meio? Le Marais, o pântano. O centro sempre teve má fama, não há nada a fazer, é o pântano, não sei o quê, tal. Não vamos recuar até tão longe, mas a última pergunta... Vamos para os 5 pontos, não é? Vamos para mais 5 pontos. Para mais 5 pontos. O Sérgio Sousa Pinto é um admirador, confesso, de Mário Soares, que foi eleito Presidente da República em 86, depois de um embate histórico com Freitas do Amaral. A campanha de Mário Soares teve como banda sonora uma música cantada por Rui Veloso. A pergunta é como é que se chamava esse hino de campanha? Venha. Não há. Pode vir o apito sinistro. Mas conhece a música. Lá, tu tens de capacitar. Que eu tinha de 12 anos ou não sei o que na altura dessa campanha. Eu sempre me lembro lá da música. Faça mais então pálida ideia. Vamos lá. 3 hipóteses. Para nós só há liberdade, Soares é fixe ou Rock da Liberdade? Rock da Liberdade. Certíssimo. Pronto, lá está. Foi o meu subconsciente mnésico. Também tem um apito. Sérgio, é um lugar comum, mas de facto já não se fazem líderes políticos como dantes ou não? Ou isto é conversa de velho? Eu tenho uma teoria ainda mais pessimista.
que é esta. O regime só funcionou verdadeiramente bem com aqueles que o conceberam e desenharam. Ou seja, será que os regimes só cumprem e só têm um desempenho capaz e satisfatório quando eles correspondem àquilo que estava no espírito daqueles que foram os seus construtores, os seus obreiros, aqueles que o idealizaram? Esse é que é o pensamento que me atormenta, porque é notório que há uma degradação média das pessoas que se sentem atraídas pela vida pública. E as razões são diversas. Uma tem a ver com a própria dureza inerente à participação na vida pública. A dureza, é uma vida dura. Depois, o aparecimento das redes sociais e de um registro canalha que antigamente não existia. Não é? Quer dizer, a imprensa respeitável o diário, que era o jornal do PCP, podia achar o pior possível do Dr. Sá Carneiro, não é? Mas nunca o diário diria do Dr. Sá Carneiro o que qualquer Manel hoje em dia numa rede social diz sobre qualquer político, não é? As coisas horríveis que se dizem, que os políticos são pessoas normais, não é? Têm famílias, têm filhos, têm pais, ninguém acha um piadão está permanentemente a rebolar neste ambiente pútrido, que foi largamente o resultado da grande contribuição das redes sociais, que também tem aspectos positivos, mas tu perguntaste-me sobre os negativos. E agora mesmo em cima da hora, rapidamente. E depois a demagogia toda com os salários dos políticos. Um país que está... Porque nós somos esta característica, somos um país pobre, não é? Somos um país pobre, somos um país invejoso, somos um país maldicente. São características que todas elas estão relacionadas com o atavismo da pobreza. Ninguém tem coragem para mexer no estatuto dos titulares de cargos políticos, que é completamente demagógico. Como é que é possível imaginar que uma pessoa, na posse das suas faculdades mentais, numa fase crucial da sua vida, que tem que tomar decisões, olha, vou dedicar-me à vida pública ou vou tratar da minha vidinha para o setor privado, ou para a advocacia, ou para a gestão, ou para a vida académica, ou ir para o alto funcionariado, para a carreira diplomática, ou vou agora mergulhar de chapão neste lodaçal mal pago, precário, todos os dias dizem de mim o que eu nunca disse de ninguém. Quer dizer, fica a dúvida de facto sobre qual não é, quer dizer, o problema da política é a pool de recrutamento é cada vez mais pequenina. É pool de recrutamento mais pequenina. E portanto, esse reflete-se na qualidade, claro. E ficamos com essa frase. Sérgio Sousa Pinto, obrigado. Já acabou. Já estávamos aqui mais tempo. Não, já não vou estampar mais de uma vez. Não, fui salvo pelo gongo. 12 pontos. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo vosso convite. Amanhã há novo episódio com Augusto Santos Silva.